Renovando aqui os cumprimentos a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer estar reunido com os colegas do Clube de Leitura, né? Hoje nós temos como especialista convidado, para nossa alegria, o professor Gabriel Quack, que nós conhecemos recentemente lá em São Paulo, fomos apresentados, tivemos uma excelente impressão, já de cara demonstrou que estava inteiramente capacitado e preparado, e com todo o know-how necessário para transmitir muito conhecimento para nós, tanto sobre a obra como sobre o autor dela, né? E temos o prazer de receber como debatedor o nosso presidente da MPB, uma das associações mais fortes do Brasil, de magistrados, que é o colega Max Nunes, né? Também, para nossa alegria, um membro assíduo do nosso clube, tá? Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso especialista para começar a apresentação. Max, em seguida, pode ficar à vontade para conduzir, para debater, para instigar os demais colegas, né? Fique à vontade, Max, a casa é sua. Eu queria só dar um aviso, né? A gente sabe que nossos encontros sempre se dão nas últimas quartas-feiras de cada mês, né? Como acontece hoje. Na próxima edição, nós vamos, por conta da coincidência com os 200 anos de nascimento, né, Clementinho, de Dostoiévski, nós vamos ler 3 obras no próximo trimestre de literatura russa, né? As 3 de Dostoiévski, não é, Clementinho? Não. Não, né? Só o Crime e Castigo. Crime e Castigo, então, desculpa. Então, vamos começar com Crime e Castigo, né? Nós temos a participação já confirmada da professora Helena, eu sempre esqueço o sobrenome dela. Vacina. Também conhecemos presencialmente em São Paulo na nossa passagem rápida, né? Vocês todos vão gostar bastante, né? Quem não conhece, além de super simpática, super devotada a esse link, né? Brasil e Rússia, nós vamos ter a gloriosa participação do embaixador da Rússia, né? E até alguns dias atrás, na última quarta-feira do mês de novembro, nós tínhamos a coincidência com uma bateria de reuniões das comissões, coordenadorias e conselhos da AMB, né? Então, por conta dessa coincidência, a gente tinha marcado para o dia 1º de dezembro, fechando com a participação de todos. O problema é que, o Max sabe, a reunião que iria acontecer na última quarta-feira do mês com esses colegiados da AMB foi transferida justamente para o dia 1º de dezembro, né? Nós achamos que não seria o caso de voltarmos à data anterior, da quarta-feira, por conta de logística de preparação dessas reuniões da semana seguinte. Então, tudo caminha bem para nós realizarmos, ao invés do dia 1º, no dia 2, né, de dezembro. Então, pré-agendem aí, mas falta só a confirmação, a professora já confirmou, falta só a confirmação do embaixador da Rússia, não é, Clementinho? Nós estamos aguardando. Né? Amanhã ele dará Até amanhã, isso. E aí, assim que houver a confirmação, a gente manda os e-mails para que todos já saibam, tá? Mas anotem aí, guardem já a data do dia 2 de dezembro, no mesmo horário, tá? Promete muito. A nossa intenção é que seja o primeiro, digamos assim, o primeiro passo de uma aproximação muito forte entre a nossa associação, a AMB, e a Rússia, né? Principalmente com enfoque na parte cultural. Mas já falei demais, né? Professor Gabriel, fique inteiramente à vontade. Max, você, a partir de agora, é o condutor aqui do evento, fique inteiramente à vontade. Eu estou aqui como leitor da obra, gostei bastante. Bem, então, obrigado, Tiago. A gente vai fazer só uma breve apresentação aqui, brevíssima, do professor, o jornalista Gabriel Quack, que hoje vai estar aqui conosco para debater o livro, né, O Herói Discreto, que é nosso 3º livro dessa série de literatura latino-americana. Lemos A Incrível História de Cândida Heréndira, de Gabriel Garcia Marques, depois passamos para a literatura de ficções, e agora O Herói Discreto. O jornalista e escritor Gabriel Quack é o palestrante de hoje. Ele é pós-graduado em Teoria da Comunicação pela Faculdade Casper Libero.
tem aqui no breve currículo dele que ele também estudou Direito, quase foi aqui nosso colega não de profissão, mas de academia do Direito. Tem diversos trabalhos publicados em revistas, em jornais e obras coletivas, e hoje nos dará o prazer de discutir aqui o Herói Discreto. Então, sem muitas delongas, Gabriel, você está com a palavra. Boa noite a todos. Me agrada sobremodo estar entre uma audiência tão selecionada. Boa noite, doutor Max, doutor Tiago, Clementim. E hoje nós vamos falar de uma obra muito marcante de um autor que é considerado por muitos talvez o maior escritor vivo da América Latina. É uma obra que instiga, porque tem como matéria-prima, por exemplo, a chantagem. Vamos falar do autor, que ele que entende como poucos do ofício. Conseguem ver? Sim. Mário Vargas Llosa nasceu em Arequipa, em 1936, então já é um octogenário. Arequipa é no norte do Peru, uma cidade também praiana, e ao mesmo tempo que praiana também é uma cidade vulcânica, né? Porque é cercada de vulcões, é uma cidade histórica, né? Também vale a pena ser visitada turisticamente. Devo dizer que, se acaso algum de vocês cogitar maratonar, agora está na moda empregar o verbo maratonar, a obra do Llosa, eu lamento, mas vai ter que tirar um ano sabático, porque ele produziu e produz demais. Ele é um autor prolífico, mais de 30 obras, romances, é um ensaísta de mão cheia, um crítico, né? Portanto, peças, livros infantos juvenis, sem contar a sua atuação pública, que depois eu vou me referir a ela. Ele passou ele estudou as primeiras letras em Cochabamba, na Bolívia. Foi levado pela mãe, que era divorciada do pai, foi criado pela mãe e pelos avós maternos. Mas a juventude ele passou em Piura. Piura é uma cidade que é uma das cidades onde se passa a narrativa. Piura é uma cidade do norte, uma cidade costeira também, uma cidade que tem menos recursos que Lima e que Arequipa, não é? Mas é uma cidade que tem sua beleza, tem sua praça de armas, sua ponte pêncil, seus balneários. É uma cidade que conheceu algum progresso. Ele foi enviado pelo pai para um colégio militar muito rígido, estudou em colégio militar, então ele já tinha uma coisa com o pai. Assim, o pai, ele sofreu, ele até num dos livros ele se refere à juventude dele nesse colégio militar. O Llosa é um homem muito elegante, muito cosmopolita, como eu disse, viajado, um habitué da Europa, um homem muito bem apessoado, como se diz, bacharel em letras e em direito também, doutor em filosofia e letras pela Universidade Complutense de Madrid, summa cum laude, foi aprovado cum laude. Lecionou em universidades europeias e dos Estados Unidos, inclusive lecionou em Princeton. É um scholar também, um homem de uma folha acadêmica das mais respeitáveis. Desde os anos 60, vive entre Peru e Espanha. Muitos se referem ao Vargas Llosa como o hispano-peruano, porque, inclusive, depois ele obteve a cidadania espanhola. Hoje ele vive até mais na Espanha do que no próprio Peru. Ele passa uns 2, 3 meses no Peru. Na pandemia, ele ficou na casa dele na Espanha. Inclusive, ele recebeu das mãos do rei Juan Carlos da Espanha o título de Marquês de Vargas Llosa. Então, é esse o homem. Vamos lá, o seguinte.
O Lhosa, ele teve um passado de esquerda, comunista, como ele próprio se autodenominava. Ele, gradualmente, anos 60, 70, inclusive ele foi um entusiasta do regime castrista de Cuba, mas foi evoluindo, começou a ser um crítico de Cuba, inclusive criticou alguns poetas, alguns intelectuais foram perseguidos por Fidel, e depois se autodeclarou um homem liberal. Ele reafirmou sua opção pelo liberalismo, se firmou como um homem conservador, e não estou aqui, não é uma avaliação minha, declaradamente conservador, embora a vida inteira detestar, um crítico dos regimes de força, isso está até na obra literária, né? Vários regimes ditatoriais, ele sempre fez restrições. Em 89, ele se candidatou à presidência do Peru. Em 89, houve também, se candidatou pelo lado conservador, mas com um compromisso com uma certa ou garantida modernização econômica, porque em 89, Collor se candidatou aqui também com essa agenda, se verificou ou não, não é o caso de comentar. O Menem, na Argentina, se candidatou à presidência do Peru, embora o favoritismo nas pesquisas logo se delineasse, senhores, e senhoras, ele foi derrotado pelo Fujimori, que era um candidato populista, mas logo que governou quase ditatorialmente, o Fujimori governou 10 anos e ainda atolado até a raiz dos cabelos por escândalos de corrupção, chegou a ser condenado. Ele é um polemista, ele nunca se nega a dar sua opinião sobre isso. Também é admirável, né? Porque tem muitas pessoas que ficam, né, em cima do muro, olha, só quero falar da minha obra. Não, e apesar de ter sido derrotado, ele dificilmente as pessoas têm dificuldade de separar, embora a obra dele seja grandiosa, muito bem urdida, tem muitos que têm dificuldade de separar o literato do homem público, porque, inclusive, há anos, um dos últimos livros dele foi uma profissão de fé no liberalismo. Cada capítulo ele avaliou um autor do espectro liberal, o Hayek, o Raymond Aron, o Adam Smith, inclusive, que é o pai de todos, né? E ele também por causa disso, ele é execrado pelos setores de esquerda mais enragé, digamos, mais radicais. Em 2010, ele foi agraciado com o Nobel de Literatura, uma coisa que muito surpreendeu. Ele dedicou o Nobel à Espanha, inclusive. Ganhou uma série de prêmios, o Rômulo Gallegos, o Príncipe de Astúrias, o Cervantes, e eu acho que uma honraria que ele foi alvo, inclusive quase da dimensão do Nobel, é que ele foi um dos poucos não franceses a ter parte da sua obra publicada na coleção Pléiade, da editora francesa Gallimard. Inclusive, um dos vivos, ele é um dos poucos a ter tido esse prestígio, porque a Gallimard e a Pléiade, a coleção Pléiade, é a mais prestigiada do mundo. É um selo de qualidade. Acho que dos vivos, acho que Milan Kundera teve parte da obra, acho que também o Lobo Antunes. De língua portuguesa, pouquíssimo. Sei que o Lobo Antunes foi, o Fernando Pessoa, né, dos falecidos, e etc. Como curiosidade, eu mostro uma imagem, ele é muito amigo da Nélida Pinhon, né, que tem muita ligação com o mundo hispânico também. Eles são amigos desde os anos 70, inclusive dedicou o seu livro a respeito da Guerra de Canudos à Nélida. Seus livros mais conhecidos, né? Ele tem, inclusive, uma larga obra de ensaísta, como eu disse. Conversa na Catedral, de 69,
Pantaleão e as Visitadoras, de 73, que inclusive deu origem a um filme muito divertido. A Guerra do Fim do Mundo, de 81, que foi sobre a Guerra de Canudos, inspirado, inclusive, no livro do Euclides da Cunha, que é um dos livros de cabeceira dele. Ele fez visitas ao Nordeste brasileiro para escrever esse livro. A Festa do Bode, 2000, e escreveu um livro de memórias, que eu não conheço, confesso, mas já está traduzido, chamado Peixe na Água. Inclusive, ele narra a sua peregrinação pela presidência da República do Peru. Vamos lá. Bom, eu vou descompartilhar, que eu vou começar a falar da obra, que é uma obra assim, são duas histórias paralelas. Aliás, são 2,5 paralelas, porque dizem que as paralelas só se encontram no infinito, né? Esse é o axioma. Mas há um dado momento que essas histórias se entrelaçam, elas se roçam. É assim, nós temos o Felício Ianaque, que é um empresário de transportes, tem uma firma de transportes, é um self-made man, que teve origem humilde. A empresa dele e a família dele e ele moram em Piura. E o Felício é um homem que não é um homem tão instruído, é um homem prático, é um homem que trabalha dia e noite, casado com 2 filhos, foi criado com muitas dificuldades pelo pai, que era um arrendatário de terras em Chulucanas, né, que é também uma cidade da região de Piura. O pai criou sozinho, porque foi abandonado pela esposa e a mãe do Felício. O pai é uma pessoa muito decente, muito honesta, de valores. Ele andava descalço em Chulucanas, ele é um cholo, como diz no livro. Cholo é o nativo do Peru, né? Ele tem as feições do Inca, dos Andes, não é? Ele é um nativo, tem aquele biotipo característico, ele não tem tanta mistura com a mestiçagem europeia, digamos. Ele é um cholo, e um homem assim muito digno e muito respeitado pela comunidade. O Felício é casado, tem um casamento meio de aparências, casamento sem graça, com relações assim, digamos, mal resolvidas. Apenas tem 2 filhos, que trabalham na transportadora, um assim que é mais vulgar e o outro assim dedicado, mas também sem grandes luzes. Um não tem aparência crioula, até tem traços europeus, e o outro sim. A Gertrudes, mulher do Felício, ela, inclusive, teve uma infância também difícil, porque a mãe era uma dona de pensão, uma pessoa de caráter duvidoso, e recebia todo tipo de gente nessa pensão, e ele a conheceu na pensão, dormiu com ela, e aí teve o primeiro filho. Depois eu vou contar mais ou menos como a coisa se desenrola. Por outro lado, a outra história paralela é de Ismael Carreira. Ismael Carreira é um senhor já de idade, já quase octogenário. Ele já também tem uma boa condição de vida, talvez até melhor que a do Felício. A ação do Ismael se desenrola em Lima. O Ismael ele é viúvo, tem 2 filhos, mas os filhos também são parasitas, né? Ele não tem admiração pelos filhos, porque os 2 filhos são gêmeos, são parasitas. Até eles são chamados por muitos, inclusive de hienas. Então, eles são parasitas, são vagais, né? Boêmios, caráter duvidoso, parecem que quer ver o pai pelas costas, querem até como se desejassem apressar a morte do pai,
para herdarem a companhia de seguros. O pai tem uma companhia de seguros que herdou do pai. Ismael herdou essa companhia de seguros do pai. O pai tinha uma boa condição. Ele também trabalhou muito, era um homem muito trabalhador, muito correto, e expandiu o negócio do pai. A companhia de seguros cresceu nas mãos dele. O que não aconteceria se passasse pelas mãos do filho é o que está subjacente ao livro. Ele viúvo, ele começa a se envolver amorosamente com a empregada, que é uma chola, e a empregada, que é me fugiu o nome, a Armida. A Armida começa bem mais jovem, com seus encantos de jovem, muito bonita. Ele acaba se interessando e pedindo-a em casamento, o que causou um dissabor enorme nos filhos, que vão fazer 1001 armações ao longo do livro para que esse casamento não se concretize, porque alegam interesse e querem também ejetar o pai do comando da companhia de seguros, inclusive alegando que ele está caduco. Querem interditá-lo, querem anular o casamento, porque ele se casa com Armida às escondidas. O gerente da companhia de seguros é um personagem muito atraente do Vargas Llosa, que é o Dom Rigoberto. O Dom Rigoberto. Ele é um amigo, trabalha na companhia de seguros há 30 anos. Ele é um personagem que já foi personagem de outros livros do Vargas Llosa, como o Elogio da Madrasta, como os Cadernos de Dom Rigoberto. O Rigoberto é um homem refinadíssimo, é um homem que é um banho de cultura a vida dele. Ele é cercado de cultura por todos os lados, catálogos de arte, um homem viajado, faz reflexões muito agudas sobre fatos, sobre pessoas, casado com a Lucrécia, e tem um filho, digamos, pré-adolescente chamado Fonchito. Fonchito de Alfonso, né? Foncho. Também um menino muito especial, que chama atenção, porque ele foge do estalão dos outros meninos, né? Da mediania dos meninos. Ele faz reflexões muito atípicas. É um menino que... Eu vou contando aos poucos. E o Dom Rigoberto está nesse meio, porque ele serviu de testemunha para o casamento do Ismael Carreira, do seu grande amigo Ismael Carreira. Dom Rigoberto também é um homem direito, também um homem de valores decentes. Um dos ingredientes do livro que é avulta são as descrições, e o Llosa é um mestre da descrição também. Vocês falaram do Eça de Queiroz, né? O Eça de Queiroz, assim, eu leio quase toda semana para ver as descrições do Eça, porque são coisas assim que você perde o fôlego. Mas até as descrições da anatomia feminina do Vargas Llosa são assim, ele se detém muito, né? Na Lucrécia, que é a esposa, na Armida, nas outras mulheres. O Feliz Tuianaque, voltando a falar dele, ele recebe uma ameaça de morte através de uma carta anônima, mais de uma carta anônima, de uma máfia que existiria em Piura, que cobra proteção de segurança para a companhia de seguros. Caso ele não fizesse isso, ele foi extorquido, não pagasse um mensalão, uma contribuição mensal poupuda a essa máfia, ele seria retaliado. Ele, a família. Felícito, como eu disse, não se dá com a mulher. A mulher, a Gertrudes, ela é descrita como uma pessoa sem atrativos, inexpressiva, quase não fala, se dedica mais à religião, aos afazeres domésticos,
assim, uma pessoa abúlica que você vê pela descrição. O Lhosa, nesse livro, ele desmascara, na verdade, uma sociedade corrupta, né? Uma sociedade da extorsão, uma sociedade da indiferença moral. Ele, quase em todos os livros dele, ele reclama do banditismo, da criminalidade, né? É uma crítica de costumes. O Vargas Llosa, em O Herói Discreto, ele exerce uma crítica de costumes. Ele é um répito à lassidão dos homens, de uma sociedade que se desmoraliza, e, ao mesmo tempo, ele alevanta o heroísmo desses homens anônimos. Por quê? Felícito não aceita a chantagem. Procura a polícia, dá parte à polícia. Os chantagistas ficam sabendo que ele deu queixa à polícia e voltam à carga, voltam a fazer ameaças. Ele diz não aceitar, inclusive publica um anúncio no jornal El Tiempo, se recusando, dizendo que não vai se dobrar. Um dos legados do Felícito é que o pai dele, que era um homem de muitos valores, o deu um conselho no leito de morte: não se dobre, meu filho, não se deixe humilhar, não aceite que ninguém pise em você. E ele tomou isso como um norte, um talismã para a vida toda. Para a vida toda. E ele demonstrou uma vontade férrea. Ao longo do livro, você vê. Ele não bambeou. Então, esse caldo de cultura da corrupção, eu não conheço em minúcias a sociedade limenha, creio que ninguém aqui também. Mas também nós percebemos umas similitudes, umas intersecções em relação à chantagem, à velhacaria, com alguns aspectos da sociedade brasileira. Mas esses protagonistas, tanto Ismael, que se casou à escondida com Armida, e Felícito, que não aceitou o suborno, dar essa propina, eles não são também tão angelicais. Eles são também 100% puros. Eles são capazes, não é que eles são capazes de maldade, eles são homens de hombridade. Mas eles não são aquelas pessoas chapadas, têm suas contradições, tiveram medos. Ismael casa-se com Armida e vai para a Europa em lua de mel. O livro também aborda, eu achei muito curioso, aborda a sexualidade na terceira idade, não é? O desejo que se reacende. Porque o Felício tem uma amante, a Mabel, que depois nós vamos ver que ela é muito importante para o desfecho da trama, desse thriller. A Mabel, que ele chama de Mabelita, é muito bonita, é uma chola muito bonita, ele está apaixonado por ela, ele tem verdadeiro encantamento por ela o trata muito bem, ela o distrai, não é distrai a palavra, como diria, ele tem momentos de epifania com ela, momentos de prazer. Ele, que é um homem apenas de trabalho, né? E ele resolve não pagar uns centavos aos achacadores. A propina parece ser uma realidade em Piura, mas você veja, em alguns casos de algumas construtoras que houve problemas aqui no Brasil, um dos depoentes numa dessas situações chegou a até rir, um dos donos das principais empreiteiras. Ele sorriu, diante do depoimento ao juiz, porque achava que o Caixa 2 era quase como uma naturalidade. Eu falei, mas isso aí sempre houve esse X, esse montante para dar para irrigar determinados caixas, né? Tanto que um amigo dele, um compadre dele chamado Ruivo Vinholo, dá nele um choque de realidade.
ao mesmo tempo que ele é concorrente do Felícito, ele dá um choque de realidade. Ele diz, ué, mas todos nós pagamos essa contribuição mensal à máfia. Todos nós, faça isso. Você está sendo louco de desafiar. Ele dá um choque de realidade. Fala, mas isso sempre, há muitos anos. Inclusive, ele é padrinho, ele é compadre do Felício. E o Felício mantém. A amante dele acaba sequestrada em retaliação. Mabel acaba sequestrada em retaliação. Piura, onde se passa a ação de Felícito, de Gertrudes, de Mabel, ela conhece, nos últimos anos, fica claro, retratado em O Herói Discreto, ascensão social. É uma cidade que era muito mais atrasada e ela se soergueu, ela foi indo, embora ainda haja os traços de atraso, como as grandes cidades brasileiras. O Lhosa descreve os cachorros sarnentes pela rua, os ambulantes, o pregão dos ambulantes, as coisas que existem em qualquer grande cidade. Qualquer grande cidade. Embora conste que Piura seja muito bonita, né? Eu acho assim, Dr. Max, é o seguinte, claro que os romances não têm notas de rodapé, mas a gente tem determinadas coisas da vida do Peru que poderiam ser explicadas, porque para o brasileiro nós ficamos assim, né? Vontade até de fazer uma viagem, porque eles falam, por exemplo, nas ticherias. A ticha é uma bebida de milho fermentada, bebida alcoólica. As ticherias são os bares onde servem essas bebidas. Aí eles falam também de um santo chamado Cativo de Ayahuabaca. Cativo de Ayahuabaca, que é um santo, é uma espécie de um milagre que houve lá, que foi construída uma imagem de acordo com uma determinada passagem da Bíblia, que é esse Cativo de Ayahuabaca, e ela teria sido construída por anjos, porque depois que se abriu a casa não se viu, eles sumiram. E existe peregrinações lá pelo Peru em alusão ao Cativo de Ayahuabaca. Várias localidades, vários estabelecimentos citados no texto, eles realmente existem. O Hotel Los Portales de Piura, o El Chalán, que é uma confeitaria, que eles tomam chá, tomam sorvete. Eles pedem um prato chamado seco de chabelos. Esse seco de chabelos é uma espécie de picadinho de carne seca ou carne mesmo, mas frita ou desfiada, que eles fazem assim um guisado, mas com bananas. Ou fritas, tipo chips, ou fazem aquelas banana em rodelas, mas eles amassam, eles costumam amassar. E eles colocam uma pimenta chamada agi, ou arri, não sei como se pronuncia, que é uma pimenta muito típica dos Andes, o agi. Eles falam também de um fruto que nos é desconhecido, chamado lucuma. Esse lúcuma é da família dos saputizeiros, da família do saputi, uma fruta que é verde por fora, pequenininha, redondinha, mas é amarelinha por dentro. E tem outras também. A Rosa Náutica, que é lá em Lima, é um restaurante de frutos do mar que é quase na praia, assim, no oceano, né? E que se come ao som do mar, etc. e tal. A Plaza de Armas, de Liuma, a Ponte Pêncil, todas essas coisas estão presentes lá na atmosfera romanesca. Tenho quanto tempo ainda? A gente tem até as 8, né, para encerrar, mas tem um tempo do debate. Então, a gente tem mais uns 15, 20 minutos de exposição para que a gente passe aos debates. Fiquem tranquilos que eu vou observar. O que acontece? Por que eu disse que a trama
fazendo essa sinopse da trama, ela tem 2 tramas e meia e 2 e meia. Por quê? O Rigoberto tem um filho, como eu disse, com uma mentalidade muito fértil, uma mente muito fértil, e o Fonchito. Só que Fonchito conversa, dialoga com um senhor chamado Edilberto Torres, vestido de maneira muito característica, com um pullover roxo, um senhor já que não é jovem também, mas que lhe parece conhecer muita coisa sobre a vida de Rigoberto, de sua esposa Lucrécia, e de Fonchito. E ele aparece nas situações mais inusitadas, no banheiro de uma discoteca, na arquibancada do colégio, da arquibancada da quadra do colégio de Fonchito, no cinema, e às vezes chora e conversa assuntos existenciais, assuntos profundos. Não se sabe, não fica claro, é meio um enigma de Capitu. Essa chave o Lhosa fica nos devendo. Ele não fica muito claro se é um fruto da imaginação. Os pais dele acham que se trata do diabo, até uma referência ao Fausto, né, no livro, ou se acham que é um abusador de menores, mas repreendem o menino, depois não entendem, o menino muda muito de personalidade por culpa dessa convivência, ele insiste, diz com toda a veracidade, um padre amigo dele procura ele, não se abespinha, não fica assustado, também não vê, não dá uma pista, conversa com uma psicóloga, ela também não dá uma pista sobre esse Gilberto Torres, e agora, também o Rigoberto, como eu disse, ele é muito charmoso, porque é uma vida como ele sonha com a aposentadoria. E a tão sonhada viagem à Europa, se aposentar da companhia de seguros. Acontece que as hienas fazem a vida dele e do motorista de Ismael um inferno. Judiciário, policial, eles perseguem, porque eles foram testemunhas do casamento e acobertaram, de certa forma, o casamento. Porque Ismael chegou a mandar que fosse publicado nos jornais a notícia do casamento às escondidas, depois que ele tinha saído de lua de mel. Rigoberto sonhava com uma vida rica em prazeres materiais, intelectuais e artísticos. Era o que ele sonhava. O Borges sabe, como poucos, também construir os diálogos. Os diálogos, por exemplo, entre Lucrécia e Rigoberto são saborosíssimos. São um dos pontos altos do livro, eu consideraria. Eles são muito cultos, muito argutos. As hienas, os gêmeos de Ismael vão procurá-lo, acaba havendo um conflito, e o pensamento do Rigoberto, enquanto discute com ele, pensa mal, pensa de maneira pejorativa dos meninos, que na verdade são burros também, né? São de poucas luzes, são divertidíssimos. Ele, um dado momento, ele se pergunta, qual dos dois é mais burro? Qual dos dois é mais burro? O Rigoberto também é uma pessoa que se entrega muito ao fluxo dos apetites, né? Ele é um homem muito ligado às artes, às obras de artes, mas ele também é muito ligado ao sensualismo, né? Ele muito sensorial, ele mantinha um jogo com a Lucrécia de se estimularem à noite a partir de histórias. É uma coisa meio xerazádica, né? Eles ficavam meio um jogo excitativo para ver se o Rigoberto é assim. Até vamos ver vou ver um trecho aqui. Veja como são agudas as reflexões do Rigoberto. Quando ele fica intrigado, ele fica muito martirizado também com esse problema do filho, que não se resolve, né? Diz ele a Lucrécia, eu disse que era perigoso recorrer a um psicólogo. Não sei onde estava com a cabeça quando dei ouvidos a você.
Um psicólogo pode ser mais perigoso que o próprio diabo. Percebi isso quando li Freud. Agora, outro dado é que tanto Felício quanto Ismael se tornaram celebridades. A recusa de Ismael de não dar o braço a torcer aos chantagistas tornaram ele um herói, não tão discreto. Ele começou a ser assediado pela população, pelos jornalistas que não saíam da sua porta, nessa trama policial, Ismael também se tornou conhecido. E ele procurou, quando foi à polícia, quem estava cuidando do caso são dois personagens também muito interessantes, o capitão Silva e o policial Sargento Lituma, outro personagem que está em outras obras de Vargas Llosa, o Sargento Lituma. E eles vão atrás dessas pistas, porque essa carta é assinada com essa aranhinha. As descrições, como eu disse, são muito notáveis, porque ele descreve a cidade, os costumes, o casario, o mormaço, porque também Piura é uma cidade muito calorenta. Lituma também vai fazendo algumas investigações com antigos amigos de infância, que dão algumas pistas. Inclusive, eu acho que muitos são muitos livros em casa devem passar por uma situação que eu acho assim, às vezes as pessoas falam na inocência. Quem tem muitos livros em casa, às vezes vem uma visita, a pessoa pergunta: mas você já leu todos os livros? Às vezes a gente tem às vezes a gente tem, sei lá, 1.000 dos 2.000 livros em casa, você já leu todos os livros? E ele assim, ele acha boçal isso, o Rigoberto, quando os filhos do Israel perguntam: você já leu todos esses livros? Quando eles estavam cercando ele para depois darem o bote, né? E tem uma situação, o livro é muito bem humorado. Esse é outro ponto alto do livro, é o humor. Porque você vê uma hora, você vê o patetismo e, ao mesmo tempo, as dificuldades mesmo da sociedade, porque uma hora o grafologista ele não está presente, né? Porque você vai, onde está o grafologista, o perito, o grafotécnico? Não, ele não está porque ele foi operado de hemorroidas e não tem outro. Mas, assim, é um gracejo, mas mostra o sucateamento do Estado. É assim, é por essas vias. O Llosa também critica, Vargas Llosa critica a sociedade pelas bordas, vai comendo pelas beiradas, pelo humor, e o que mantém também o fio condutor, o que nos prende, o que nos fisga, senhores e senhoras? O suspense? Nada, ele trabalha com a incerteza. A matéria-prima, o ingrediente com que ele tempera todas essas duas histórias e meia, é o suspense. Ou seja, Ismael está senil ou não está? Edilberto Torres existe ou não existe? Ou é uma criação de Fonchito para chamar a atenção? Quem está chantageando Felícito? O filho de Felícito o que tem traços que não se parece com ele, é filho dele ou é um bastardo? As aparições, a máfia e as dúvidas vão se avolumando. Veja como é a incerteza. Mais uma vez, eu falo o suspense. Já estou Ele conversando com o padre amigo dele, que foi conversar com o menino. Diz Rigoberto: isto é que eu queria saber, Pepim. Por isso estou aqui. Até hoje não consegui descobrir. Um dia acho que sim e no dia seguinte que não. Em certos momentos tenho a impressão de que o pequeno me diz a verdade. Em outros de que ele zomba de nós, faz trapaças. Então, até na construção desse Gilberto Torres, há uma verossimilhança.
E, a despeito desse suspense, nós também nos identificamos com as dúvidas, os medos desses personagens, porque são personagens de carne e osso, não são personagens de realismo fantástico, são personagens de carne e osso. E nas descrições, o Lhosa, ele marca muito que ele descreve até os olhares, ele apura até os olhares. Ele diz, a uma dada altura, olhar entre aflito e desafiante. Diz sobre outra situação, sem tirar os olhos dele, mas ainda sem vê-lo. Veja como o Vargas Llosa é um mestre na descrição de nas passagens. Na página 119. Eram gêmeos, mas quase não se pareciam. Só na altura, nos corpos atléticos e nos maus costumes. Na página 156. Calou-se e ficou olhando o prato da corvina e arroz, com uma espécie de sentimento híbrido de estupefação e ternura. Então, ele trabalha com o paradoxal. Ele amalgama o paradoxal. É a estupefação, é a ternura. Olha, mira, mas não mira. O Capitão Silva, por exemplo, ele também tem certa curiosidade, porque ele tem uma certa prepotência, assim, ele é meio bravateiro, né? Assim, ele mira as mulheres com disfarçatez, assim, quase de maneira assintosa, né? Ele é desbocado, fala palavrão. E o Lituma sempre ao seu lado, né? Ele sempre é o fiel escudeiro, mas o Lituma não parece... Eu repito, viu, gente? São as minhas leituras. Depois você diz, falou uma besteira. O Lituma ele não me parece muito sagaz, não. Ele me parece uma pessoa muito... Ele não tem, por exemplo... Até o Capitão Silva ele demonstra maior sagacidade. Tanto que depois eles vão resolver o caso, né? Até me foi pedido para eu não dar muito spoiler, porque senão que vai ser gravada, né, doutor Marcos? Pois é, Gabriel, a gente está faltando poucos minutinhos para começar nosso debate. Vamos. Veja só o aspecto, só mais 3 minutos, por favor. Veja só o aspecto social que é retratado por... A mudança social que houve de Piura, mas não muito. Estavam atravessando a Ponte Pêncil e Lituma viu um grupo de pivetes tomando banho, chapinhando e fazendo estardalhaços nas margens arenosas do rio. Ele fazia as mesmas coisas junto com seus primos Leon um bocado de anos atrás. Outra coisa que os gêmeos procuram fazer, que fica patente, e aqui estou falando a esmagadora maioria de juízes, é que esses gêmeos eles usam as duas vias. A via legal, eles seguem os trâmites legais, a via do Estado, do ordenamento jurídico, mas eles também procuraram as trapaças, a justiça com as próprias mãos. Eles querem resolver, os filhos de Ismael, resolver tudo na verdade, isso foi um plano de Ismael, porque ele queria se vingar dos filhos, né? Ele sabia que eles iam ficar contrariados, ele não gostava dos filhos, ele queria se vingar, porque sabia que eles eram pessoas interesseiras. E, por fim, eu devo falar da civilização do espetáculo. Fica claro que, no próprio título, o Lhosa escreveu, há uns anos atrás, um livro de ensaios avaliando a mediocridade, a banalização da cultura, a banalização das artes, por causa da espetacularização da vida, digamos, a big brotherização da vida. E, neste livro, ele descreve o assédio, chama os jornalistas, são mal vistos, chama os jornalistas de corvos famintos de carniça. Corvos. Então, ele também retrata o jornalismo marrom, sensacionalismo,
entendeu? Ele se preocupa muito com isso, a Big Brotherização, não é? Porque eles se tornaram celebridades, foram aos programas de televisão, o Felicito. Porque esses filhos, tanto os filhos de um quanto os filhos de outro, eles são pessoas vulgares, são cafajestes, né? E eles, Felicito, Ismael, eles representam a retidão, que o Lhosa considera muito importante. Eles acham que esses anônimos, esses cidadãos comuns que mantêm essa retidão, eles, na verdade, é que salvam uma nação. Isso Lhosa disse até em pronunciamento sobre esse livro. Essa retidão desses cidadãos comuns é que representam a reserva moral da nação. Eu vou parar por aqui para ouvi-los, que terei muito gosto em fazê-lo, e qualquer coisa eu retomo mais algum apontamento. Obrigado, Gabriel, pela excelente exposição, panorama completo, não só da obra que a gente leu, mas da vida, das demais obras de Lhosa, e que realmente é um livro que a gente não consegue se desgrudar. Começa a ler e não tem hora para acabar, tanto que talvez dos livros do clube foi o que eu li em tempo assim muito rápido. Talvez uma semana venci aí as 350 páginas do livro. E é um livro que eu posso dizer que, concordando contigo, que ele é completo, ele retrata, não é apenas um romance, ele é um livro que traz sua parte de suspense, sua parte erótica, sua parte cultural. Ele mostra a cultura do mundo, porque ele não trata apenas do Peru, mas descreve também a Europa, faz referência a outros autores, quando ele traz a obra do Dr. Fausto, aqui de Thomas Mann, para dentro da obra dele, quando compara as visões ali, acredito eu, que sejam visões de Funchito, Edilberto Torres e o Diabo. Então, é um livro que realmente nos desperta essa emoção, desperta a vontade de conhecer o Peru, para aqueles que ainda não conhecem, porque retrata o dia a dia ali da civilização, da cultura peruana, do país, de Lima, de Piura, das demais cidades, e é um livro que, se a gente esquecer o Peru e ambientá-lo no Brasil, ele se passa totalmente em qualquer cenário brasileiro, porque as realidades do Peru e do Brasil, nesse contexto em que o livro se passa, para mim, são não idênticas, mas sim, muito semelhantes. E de toda essa trama, dessas três tramas que aí elas se imbricam e que lá na frente tem o desfecho, o que me chama muita atenção no livro é a figura do Edilberto Torres. E aí eu queria saber de você, Gabriel, na sua análise do livro, quem você acha que é Edilberto Torres? Funchito é uma criação realmente de Funchito? Ou ele acreditava no Edilberto? Será que Funchito ele achava que estava realmente falando com uma pessoa ou ele estava enganando os pais? Então, é uma dúvida que assim, permaneceu comigo durante todo o livro, é saber, para Funchito, quem era Edilberto Torres. E aí os demais participantes que quiserem participar depois desse perguntas inicial vão escrevendo no chat ou levantando a mãozinha que a gente vai coordenando aqui as observações. Assim, nisso reside a genialidade, a maestria do autor. Porque ele deixou essa ponta solta, como o adultério ou não de Capitu. Assim, se eles fossem grosseiros, isso ficaria uma coisa mal esculpida. Mas não. Essa resposta eu ficarei devendo a você, Marcos, porque
inclusive o personagem instigante, pelas reflexões que ele faz sobre a Bíblia, a leitura que ele faz da Bíblia. Até isso Deus colocou. O sentido da vida, a Bíblia, etc. e tal. Mas eu não tenho. Ele me sacaneou, viu, Vargas Llosa? Porque, desculpa o verbo vulgar aqui, mas ele me sacaneou, porque eu achei que ele me daria uma... Como foi nas outras duas tramas, né? E ficou claro, eu confesso que a uma dada altura, eu desconfiei do desfecho da trama do sequestro. Fica claro, né? Quando você passa da metade, você fala, isso aí é coisa... Não vou dar o spoiler, né? Mas né? Como as famílias foram, né? Foram as vilãs, né? Todo o tempo. Mas eu não tenho essa resposta. Ok. A gente tem já alguns inscritos e algumas perguntas no chat. Eu vou intercalando as perguntas do chat com os inscritos. Acredito que o primeiro foi Jorge, não é isso? Jorge Frias. Depois a gente tem Franco e Clementine. E eu passo agora a palavra para Jorge, se habilitou, ou a mão foi levantada de... Pronto. Então, Jorge fala, em seguida eu volto a uma pergunta do chat e a gente vai alternando. Bom, para mim, boa noite a todos. Cumprimento o professor, o jornalista que apresentou hoje a história, muito bem apresentada. Mas eu queria só, sobre essa história do Torres, eu acho que na última página, quando eles estão viajando para a Europa, o casal com o Contito, fica demonstrado para mim que era invenção do menino, porque ali ele mostra que o Torres está atrás dele no avião e todos olham para lá e são 2 ou 3 mulheres que estão lá. Então, me pareceu que ali ele resolve a situação como se tivesse explicado que era uma invenção do menino o tempo todo, né? Mas eu ainda tive, só para trazer o debate, Jorge, nesse trecho, ainda para mim, ainda permanece a dúvida, porque talvez o Conchito, ele acredite estar vendo o Edilberto. Então, o que para os outros fica evidente que Edilberto não existe, e para ele, para Conchito, será que ele acredita? Será que ele sabe que o Edilberto não existe? Não, isso é possível também, né? Mas outra coisa que eu queria observar é que o que me chamou a atenção nesse livro, eu nunca tinha lido nada sobre o Lhosa, mas me chamou a atenção a linguagem dele é bastante simples, bastante comum, não é uma linguagem trabalhada, embora a forma de exposição tenha sido bastante interessante, né? Ele contando as duas histórias ao mesmo tempo, num capítulo conta de um, no outro passa para outra história, me pareceu muito interessante a forma e como já mencionaram aí, uma forma chamativa. A gente fica interessado de chegar ao final dela e sempre contornando, pulando de lá para cá, duas situações e 2 lugares bastante distintos, né? Mas o que eu queria dizer é que me chamou a atenção essa forma bastante simples da narrativa, como ela se desenvolve, né? Uma outra observação que aproveitaria para fazer, para não incomodar muito mais, é que nesta edição que eu tenho aqui, eu achei muito problema de pontuação, vírgulas fora de lugar, não sei se a edição de todos é igual à minha, mas achei alguns problemas. E uma coisa que me chamou a atenção, por que na tradução se fala em transportista ao invés de dono de transportador ou de transportador? Transportista eu não achei no dicionário, inclusive, me chamou a atenção isto. Era esta a minha observação. Ok. Gabriel, quer fazer algum... Não, quanto a transportista, essa edição eu acho que só teve uma, né, da Alfaguara, não vi esses problemas. Agora, eu acho que essas coisas como transportista também vai muito de fórmulas escolhidas. Essa mesmo, doutor Tiago, muito de fórmulas que o tradutor escolhe.
Mas, inclusive, eu achei o livro bem traduzido, porque tem umas coisinhas aí que eu acho que poderia, da tradução, que poderiam pegar ele, e ele se sai bem. Ele se sai... O que eu não deu tempo de eu comentar é que, nos diálogos, há uma certa interpenetração de diálogos que, às vezes, se nós não ficarmos atentos, nós nos perdemos. Porque estão numa situação, numa camada, aí entra um outro diálogo que foi referido no diálogo anterior e depois torna o outro diálogo. Então, não é um diálogo assim tão correntio quanto se possa pensar. Então, há uma interpenetração. Isso também é uma coisa que eu achei genial, mas requer uma atenção redobrada, porque você fica, mas quem que está falando agora? Entendeu? Não é aquele diálogo de peça de teatro. Fulano falou, Romeu falou, Julieta falou, Romeu falou, Julieta falou. Agora, Jorge, quanto à linguagem, eu acho que ele tem uma coisa que o Jorge Amado, que eu também recomendaria um dia vocês lerem, eles têm livros menores, porque os livros do Jorge são 600 páginas, né? Mas Jorge, ao mesmo tempo que tem uma linguagem elevada, ele tem uma linguagem que é acessível. Uma palavra ou outra você tem que correr no léxico para saber. Mas o Jorge também, ele consegue isso, de ter uma linguagem ao mesmo tempo elegante e ao mesmo tempo, não digo acessível, né, para assim, pessoas mais assim, para quem tem algum início na literatura, sim. Você com a palavra agora. Franco, você com a palavra agora. Opa, obrigado. Mas antes, queria parabenizar o Gabriel aí pela belíssima exposição, muito legal. Eu sou um grande admirador do Vargas Llosa, já li bastante coisa dele, né? Então, por exemplo, o Fonchito, para quem leu o Elogio da Madrasta, vai conseguir entender um pouco mais de quem era o Fonchito, né? Porque, na verdade, o Fonchito ele já teve um relacionamento sexual com a madrasta, que terminou de uma forma extremamente, não vou contar, para não atrapalhar, mas recomendo muito também, e em seguida também tem os cadernos de Dom Rigoberto, ele faz muitas reflexões, tudo isso. Mas da obra do Vargas Llosa, a gente percebe muito que, primeiro, que ele sempre está em algum ponto da obra, e nessa eu fiquei pensando onde ele estaria, e eu acho que o Gabriel conseguiu me esclarecer que, na verdade, ele era muito parecido com o Miguel em relação ao pai dele, que mandou ele fazer o serviço dele, o serviço militar lá em Piura. E o Miguel reclamava justamente porque o Felícito colocou ele e o Tiburcio para ficar trabalhando desde faxineiro, motorista, cobrador, e tendo um dinheiro, uma situação boa, e eles acabavam não desfrutando disso aí, dessa história. Então, eu acho que talvez um pouquinho do Vargas Llosa nessa obra seja isso, porque ele aparece em outras obras muito, né? Por exemplo, para quem quiser, eu já recomendo Tia Júlia e o Escrivinhador, uma obra fantástica dele, uma outra obra, o Sargento Lituma aparece em Lituma e os Andes, também é uma obra extremamente interessante, onde ele conta assim, a pobreza da vida social nos Andes e tal. E a gente percebe isso, por exemplo, na Travessuras da Menina Má, que nós debatemos na Pamages, mostra muito também o Vargas Llosa. E nessa obra aqui eu achei muito interessante, porque esse herói discreto, como o Gabriel você falou muito bem no final, é essa pessoa que toca a vida, na verdade, é o Felício que trabalha, e aí tem aqui, produz um filho que, na verdade, não era nem filho dele, na verdade, e um outro também que é trabalhador, que segue a linha do pai, e o Ismael, que produz duas hienas, como é tratado, na verdade, dois maconheiros ali que não querem absolutamente nada e ficam torcendo para o pobre do Ismael morrer logo para poder. Então, é mais uma obra que o Vargas Llosa retrata exatamente essas questões familiares, a questão da amante, né? Esse último livro dele agora, Tempos Difíceis, também tem história de amante, sobre a Guatemala. Mas é muito legal. Então, eu queria só expor essa aí, que eu sou um apaixonado pelo Mário Vargas Llosa, já li acho que uns 10, 12 livros dele, e ainda tenho mais uns 5 aqui em casa para ler, mas são meio grandes, então estou esperando. Agora, os clubes têm me tomado um pouco de tempo para essas leituras extras de livros muito grandes aqui. E fico muito feliz de estar participando aqui com todo mundo e ter a possibilidade de poder falar alguma coisa. Muito obrigado. Né?
O Franco é um dos que resolveu maratonar aqui com o Mário Vargas Llosa, como a gente havia comentado no inicial, Gabriel. Agradeço as palavras do Franco e do Jorge e do Kelps também, que comentou ali. E apenas que também quero referir em 20 segundinhos o misticismo que está presente na sociedade limenha, na sociedade piurana, na sociedade peruana como um todo, porque a grande conselheira de Felício é uma santeira, uma sensitiva chamada Adelaida, que é uma amiga, ele considera a única amiga dele. É até também uma personagem muito curiosa, muito pobre, muito sozinha, tem uma loja de cacarecos, de santinhos, imagens, pregos, etc. E ela tem visões, inspirações. E está presente um pouco do misticismo, como eu falei do Senhor de Cautivo, porque naquela região o xamanismo é muito forte, é muito presente. E os xamãs não é nenhuma religião, né? São rituais mágicos de reconexão com o espiritual, etc. e tal. Então, é isso aí. Vamos ver. A Suzana perguntou se há eu teria algum comentário. Situação das mulheres, justamente. Né? Eu cheguei a ler uma apreciação, eu evito ler muitas críticas quando eu vou fazer comunicações nos clubes de leitura, não porque me subsidiam, mas assim, também ao mesmo tempo elas às vezes elas direcionam, elas sugestionam muito. Mas eu li alguma pessoa falando que há um machismo no Vargas Llosa, no caso de como ele fala das mulheres. Não tenho opinião formada a respeito, mas assim, ele faz muitas descrições, né? E sempre tem esse caso das amantes, né? A Mabel, só posso dizer uma coisa, ela não foi muito legal com o Felício, não posso dizer mais, mas ela depois teve um grande remorso, porque o Felício, além da boa vida que dava a ela, gostava muito dela. Sim, agora a gente tem... Engraçado, só para... Uma coisa que eu achei o máximo, que quando os personagens estão no ápice da tensão, eles pegam no sono, eles ficam sonolentes. Eu nunca vi isso. A pessoa, quando fica tensa, eles fica mais acelerado. E não, eles dormem, eles ficam com as pálpebras caídas, aí acabam adormecendo. Ok. Pela ordem de inscrição aqui, a gente tem Tiago, Clementinho e depois a Ana. Os três nessa ordem aqui de inscrição. Então, Tiago, com a palavra. Seguida, Clementinho e depois Ana. Obrigado, Max. Para elogiar também a exposição do professor Gabriel, conseguiu aí, digamos assim, posicionar todo mundo sobre o contexto geral da obra em poucos minutos, né? E muita didática também, né? A gente está preso aqui para nossa alegria, preso e concentrado aqui nessa análise. Eu, assim, muito rapidamente, né? Eu chamaria a reflexão também que me pareceu que o Llosa ele se representa também digamos assim, nos rituais do Rigoberto, né? Essa conexão forte com a Europa, né? Digamos assim, essa veia cultural, né? Erudita, eu vi muito aí nesse ponto. O que só a única passagem que me deixou em dúvida sobre essa representatividade dele no Dom Rigoberto foi a despedida da esposa quando ia viajar, né? A despedida efusiva da esposa com a empregada, eu acho, né? Com a secretária do lado deles lá, e teve uma passagem anterior que também ele meio que ficava na dúvida sobre essa proximidade muito extrema entre as duas, né? Sugestionando claramente que haveria algo um pouquinho maior, um pouco mais do que a simples amizade e companheirismo entre as duas, né? Então, isso me deixou na dúvida. Até então, eu achava que, porque o Dom Rigoberto não tinha problema nenhum, né? Parece que o único problema que ele tinha na trama, né, os únicos problemas eram causados pelos outros, né? Pelas hienas, né? Pelo esse comprometimento de fidelidade que ele tinha com o amigo, o patrão, o dono da empresa, mas nada que dissesse respeito a ele, né, enquanto Dom Rigoberto. Mas essa história
da esposa com a empregada, ele ficou para mim, parecia, olha, talvez não seja exatamente o que, né, que ele gostaria de dizer que seria a representação dele, enfim, né? Sobre o episódio do Fonchito e do Edilberto, né? A mim me pareceu, eu me associo mais ao que o Max disse, né? Eu não sei, Jorge, se aquela cena final do avião, se meio que o Fonchito entrega que tudo era brincadeira. Me pareceu mais que ele estava brincando naquele momento, né? Mas não ficou claro que as outras passagens eram, digamos assim, invenções simples dele. Ficou claro que ele ali fez uma brincadeira pesada, e até ele assumiu, né? Meio que dizendo, te peguei, pai, te peguei e tal. Mas não ficou claro que as outras passagens todas, pelo menos para mim, né? Que tivesse sido tudo invenção, né? A respeito das mulheres, de fato, eu me associo a ele, assim, na minha visão, ele coloca as mulheres, assim, todas as tramas num degrau abaixo dos homens. Tá? As mulheres não são protagonistas que não pela pegada doméstica, sexual, né? Até um pouco de erotismo. Então, eu acho assim que ele, pelo menos nessa obra, né? Que ele coloca as mulheres aí um pouquinho subjugadas aí em relação aos dos homens. Agora, para finalizar, a obra é muito boa também por abordar diversas implicações jurídicas, né? Dessas todas, a que me chamou mais atenção foi o desapego completo do Felícito, né? Com o Instituto da Paternidade Socioafetiva, né? Na hora que ele teve a certeza, né, no consciente dele, de que o filho dele, que ele criou como filho, né, a vida inteira, né, por um desgosto que ele passou com esse filho, desgosto grande, por sinal, mas, assim, na hora que ele assim, quebrou esse vínculo sanguíneo, ele passou a odiar, né, que não era filho sanguíneo, desconsiderando totalmente aquele apego que ele, né, durante tantos e tantos anos tinha assim, desprezo completo pela paternidade socioafetiva, né? Essa foi a minha impressão, e estou gostando muito do clube de hoje, e principalmente pela participação de muitos colegas. Clementim, depois Ana. Eu quero passar a palavra para a doutora Ana Brugin. Falo na sequência. Obrigada, Clementim. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kelps. Obrigada por terem prestigiado a gente aqui no evento da Pamagens e do IPAM. Agora me sinto mais à vontade de aparecer no grupo, porque agora conheço mais gente, Clementim. Além de nós aqui, agora conheço o Kelps e o Tiago. Gabriel, parabéns pela sua exposição. Gostei muito quando você falou do próprio Mário Vargas Llosa, que você descreveu, você falou da biografia dele, da obra dele, você descreveu onde nasceu, foi passando, onde viveu, tudo mais, falou de Arequipa. Gostei muito. Gostei da sua exposição de modo geral. Agora, eu queria fazer alguns comentários. Um deles é em relação ao que o Jorge falou. Jorge, eu li o original. Então, a minha edição é original, não é uma tradução. Então, eu queria comentar a respeito do transportista. Eu acredito que talvez o tradutor não tenha procurado uma outra palavra, ele usou a mesma palavra que está no original, dizendo que o Felícito era um transportista. Não fala que ele era um empresário dos transportes, nada disso. A palavra usada foi transportista e talvez o tradutor tenha sido fiel à palavra usada ali no original. Outra coisa assim, que eu posso falar, porque li no original, é sobre o vocabulário usado pelo Mário Vargas Llosa nessa obra. Ele realmente usa palavras mais vulgares, mais comuns,
especialmente quando ele se refere a alguns personagens que são realmente mais simples e que usariam efetivamente essas palavras. Agora, outra coisa que eu ia comentar é que realmente ele levou mais ou menos duas histórias, né, paralelas que no final se encontraram, como disse o Gabriel, mas, enfim, como sempre eu acho que ele faz nas obras dele, o que chama muita atenção é que ele faz com maestria deixar esse suspense. A cada final de um capítulo, ele vai começar um novo capítulo, puxando um outro fio da história e deixando você na curiosidade daquele anterior. Eu acho que isso chama muita atenção, chamou muita atenção nessa obra e chama muita atenção em outras obras. Por exemplo, quem leu A Festa do Bode, eu acho que ele faz isso com maestria, esse suspense. E, finalmente, em relação ao Edilberto, fiquei também pensando nesse Edilberto e achei assim, que foi o único fio que ele não puxou totalmente, ele deixou naquela... Mas eu tive uma impressão que o Fonchito, às vezes, falava com o Edilberto o que ele gostaria de falar com o pai dele. Às vezes, o pai dele... A impressão que eu tive é que, às vezes, o pai se mostrava um pouco formal em relação a ele. Teve, acho que uma das vezes que ele chegou da escola e o pai o chamou no escritório para conversar. Então, uma coisa meio que formal. Então, a impressão que me passou no final é que ele falaria com o Edilberto, entre aspas, o que ele gostaria de falar com o pai. Essa foi a minha impressão. Obrigada. Parabéns de novo, Gabriel. Gostei muito. Muito bom, Ana, e principalmente essa reflexão do Fonchito, essa observação de que talvez ele conversasse com o que o pai pensava. Interessante isso, não tinha encarado a narrativa por esse ponto, mas é uma probabilidade realmente disso aí. E quando você falou isso, me despertou também aquelas passagens que o Edilberto chorava. Por que será que ele tanto chorava quando falava com o Fonchito em tantas vezes? Então, realmente a parte de Edilberto aqui em toda a obra me deixou mais, digamos assim, com a pulga atrás da orelha. Então, Clementine, você retoma a palavra. Obrigado. Parabéns aí ao nosso convidado, né, o Gabriel, sempre brilhante. O Gabriel é um conhecedor também, entre outros autoras, da obra de Raquel de Queiroz. Ele deu uma palestra lá na Academia Paulista de Letras, que foi uma palestra brilhante, né, sobre literatura nordestina, da região Nordeste, especialmente sobre Raquel de Queiroz. Mas, voltando aí o personagem intrigante, o Gilberto, o Dom Rigoberto, ele tinha umas frustrações que o filho questionava, por que ele, com tanto amor pela arte, não tinha seguido o caminho natural para ser um artista, um escritor, uma pessoa desse universo. Ele era um cara que não tinha uma boa comunicação com o filho, assim, considerando a agudeza de percepção que o filho tinha, a sensibilidade que o filho tinha, né? O filho era muito inventivo, né? Assim, falando do perfil aí do Edilberto, né? Ele teve esse encontro o primeiro encontro com o Edilberto na escola, nas escadarias da quadra da escola lá, a quadra esportiva. E ficou evidente que o colega dele não viu o Edilberto ao lado dele. Você está conversando com o vento? Depois o pai foi indagar na escola. O Edilberto não tinha relação com a escola, como ele tinha dito que tinha. O Edilberto não teria acesso à quadra naquelas circunstâncias lá das normas da escola, em hipótese alguma, ele entraria no ambiente.
E então, para mim, ficou claro ali a inexistência do Edilberto. E isso que a doutora Ana colocou aí, que poderia ser a dificuldade do Fonchito em dialogar com o pai dele, eu penso que o personagem, ficou claro que ele era uma invenção do Fonchito, e que o choro do Edilberto era o choro do pai por não ter conseguido realizar o seu sonho, né, e ter se tornado um burocrata, né? Leva a pensar sobre esse aspecto, né? E a cena final, que é uma cena poética, né, uma cena muito engraçada, eu acho que fica muito claro, né, que realmente ali o Fonchito estava curtindo com o pai dele e ficou bem dando sarro ali, olha, o Edilberto está aqui atrás, na verdade não estava. Eu acho que eu tive essa percepção. Agora, um personagem que eu achei muito curioso foi a Adelaide, né? A Adelaide é um personagem muito rico, muito sabedoria popular, e o que eu percebi, que esse negócio de dizer sobre feminismo, falta da presença mais marcante das mulheres, nesse caso ali eu percebi que ele trabalhou o retrato da sociedade como ela é, assim, não se acha heroínas por toda parte, né? Então, a Adelaide foi tratada com muito deferência ali por ele, a esposa do Felícito e a Armida, que eram irmãs, elas tiveram trajetórias diferentes. A Armida teve uma oportunidade de estudar e a mãe das duas, né, da Gertrude, não deu a mesma oportunidade para Gertrude, que casou com Felícito, né? Então, essa é a própria circunstâncias da vida, né? A mulher também do Rigoberto, que eu esqueci o nome dela aqui, personagem, também foi tratada com a devida deferência que se deve dar a uma pessoa que ali, que teve uma história que se construiu. Eu não consegui perceber especificamente nessa obra, qualquer atitude depreciativa para o universo das mulheres, né, o universo feminino. Essa é a minha impressão. Obrigado, Clementinha. Agora a gente tem o Franco novamente, já nos encaminhando para o final. Eu penso que esse livro era um livro que merecia muito mais tempo. A gente passava aqui mais uma hora a comentar e debater, mas nosso tempo realmente é limitado. Então, a gente tem os comentários finais aí de Franco e de Jorge para a gente fechar nosso encontro de hoje. Obrigado, Marcos. Vou ser bem rapidinho. A Ana, minha amiga Ana, eu acho que ela me deu uma ideia muito interessante, porque, veja só, eu acho que o Vargas Llosa, na verdade, é o Fonchito. Ele não teve relacionamento bom com o pai. Ele acabou criando essa terceira história aí que o Gabriel citou para mostrar ao pai o que ele gostaria de conversar. Tanto que o Rigoberto ele tem um diálogo apenas com o Fonchito durante o livro inteiro. Um diálogo que ele mesmo fala assim, agora eu consegui conversar com ele e tal, e o Fonchito conta do Heriberto e tal, né? E aí fiquei lembrando mais ainda o seguinte, você vê só, para quem leu Tia Júlia, o Escrevinhador, o personagem lá era o Mário Vargas Llosa, a Tia Júlia existiu e, se eu não me engano, ele casou com a Tia Júlia. Então, eu acho que o Fonchito, ele realmente teve um relacionamento, como nós temos lá o Elogio da Madrasta, ele deve ter tido quando ele era uma criança, e assim, muito inteligente, como foi bem ressaltado pelo Gabriel, muito inteligente, muito vivo e muito criativo, como é o Mário Vargas Llosa em toda a sua obra. Por isso, esse acréscimo, eu acho que essa parte do livro dele, como o Vargas Llosa, ele aparece em todos os livros dele, ele vai aparecer de alguma forma. E eu acho que nessa obra aí, que é uma obra bem mais recente das outras, ela é de 2013, ele acabou fazendo essa síntese. Eu não quero me alongar, mas uma coisa assim, para todo mundo ficar pensando um pouco. Franco, a Tia Júlia é autobiográfico. É a história dele.
É isso mesmo, é autobiográfica. E a Travessura da Menina Má também é autobiográfico dele. Ele faz uma obra muito grande. Então, eu acho que o Fonchito aqui... Não, Franco, a tia Júlia é a história dele mesmo. É a história da família dele, do casamento dele. É autobiográfico mesmo. Os outros ele pode aparecer, mas autobiográfica é a tia Júlia. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Jorge, encerra aí, meu amigo. Só uma pergunta, não sei se para o Gabriel ou para a Ana, que leu no original, essa expressão que aparece ao longo do livro várias vezes, que deve ser uma expressão indígena, esse Cheguá, aparece várias vezes. Procurei na internet e não achei. Alguém sabe? Obrigado. Eu também, eu confesso que eu procurei, é uma interjeição, né? Inclusive, eu já escutei lives falando, mas eu não encontrei. Talvez teria que procurar no livro ele fala, é uma espécie de dança. Ele fala no livro, em um momento, em um parágrafo, em uma linha, ele cita duas espécies de dança, e o Cheguá é uma das espécies de dança, talvez meio indígena, alguma coisa assim. Tem uma linha que ele fala. Mas ele utiliza como interjeição, para ou saudação, ou despedida, é como se fosse isso. E eu acho que no original também aparece a mesma expressão, não é, Ana? Você tem algum... Sim, no original aparece a mesma expressão, e a impressão que eu tenho é que é realmente uma interjeição, uma coisa assim, tá, bah, alguma coisa nesse sentido. Bah, assim, do Rio Grande do Sul, né? Parece... Eu achei parecido com não é, que aqui no Nordeste não é, fala uma coisa assim, não é... Eu achei assim. Punk. Eu acho que é uma coisa bem local ali. Porque no Rio Grande eles falam bar, né? Lá no Nordeste fala oxi. Tem interjeições, né? Para quem era da minha geração, falava bicho. E aí, bicho? Bicho. Lá na Moca falavam, em bairro de São Paulo, orra meu, tem tudo, né? Eu sou do Tatuapé, Gabriel, era isso mesmo. Orra meu. E agora eu devolvo a palavra ao nosso diretor Tiago, né, ao nosso vice-presidente cultural da MB, Tiago, para encerrar a noite de hoje, destacando aqui um último comentário da Suzana, que ela escreveu aqui no chat, que o comentário em relação às mulheres refere-se a serem submissas, pouco esclarecidas ou enganadoras, que seria o comentário em que consideraria o livro como sendo depreciativo às mulheres na situação. Então, passo a palavra a Tiago, agradecendo aí aqui a todos pela participação na noite de hoje, que foi muito boa, engrandecedora, esclarecedora, e que tenhamos mais livros tão atraentes quanto esse. Obrigado e boa noite. Obrigado, presidente Max. Obrigado a todos os colegas que participaram. Fiquei muito feliz, né? Muito feliz, botei no chat aqui, de reencontrar você aqui. Que bom que você está aqui participando ativamente, e é um ganho para o nosso clube. A gente já percebeu, eu já vi lá em São Paulo, e pela sua participação ficou bem nítido, né? Que você agrega bastante valor para nós todos. Então, colegas, é só para fazer o desfecho, agradecendo ao professor Gabriel por entregar seu tempo em nosso favor, seu conhecimento, né? A gente ficou muito satisfeito com a sua abordagem, né? Com certeza será, pode ser intimado, não, né? Tem que ser convidado, vai ser convidado para próximos eventos, né? E só lembrando, né, gente, que o que eu falei no começo, muitos não estavam, que nossos encontros sempre acontecem na última quarta-feira, do mês, como hoje, mas para o mês que vem, como vai ser um evento comemorativo aos 200 anos de Dostoiévski, seria no dia 1º de dezembro. Houve um contratempo de agendas com reuniões da MB, tudo indica que será no dia 2 de dezembro, mas nós vamos confirmar, que o embaixador da Rússia não fechou ainda a participação nessa data, tá? Então, esse vai ser um dia que ele possa participar, porque a gente está tentando se aproximar da Rússia culturalmente, da associação AMB e Rússia, tá bom? O clube é de vocês, toda sugestão é bem-vinda e vai ser incorporada, tá? A gente está ainda iniciando, né, e contamos com todos para que a gente continue aí sempre crescendo, né? Tá bom, gente? Divulguem nos estados de vocês para a gente ter mais adesões, que fortalece
as demandas do clube junto à direção da MB, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso. Foi um imenso prazer. Parabéns, presidente Max. Tchau, parabéns, boa noite a todos. Obrigado a todos.